Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e você está no Boards & Burgers. E por que o Paulinho do Bora Jogar tá no Boards & Burgers? A gente está estreando uma parceria entre o Boards & Burgers e o canal Bora Jogar. E para estrear essa parceria, a gente vai falar desse jogo aqui, Voodoo, que está voltando pela BR. Ele já esteve no Brasil aqui, outras versões, e agora está voltando com uma versão ainda mais bonita, cheia de novidades e que eu vou mostrar para vocês, e ainda vou falar um pouquinho sobre o que eu acho de Voodoo. Bora para as regras? Bom, pessoal, então como é que se joga Voodoo, né? Primeiro de tudo, você vai colocar o tabuleiro no centro da mesa, escolhendo o lado do tabuleiro, se é a partida longa, né, até 11 pontos, ou a partida curta, que é do outro lado do tabuleiro. Colocar os marcadores de jogadores aqui ao lado do número 1, que é o início da trilha, lembrando que quem fizer 11 pontos ganha o jogo. Separar as cartas de maldição, maldição permanente e artefato ao lado do tabuleiro. Do outro lado aqui você pode deixar a carta de alvo, né? E entregar um marcador de primeiro jogador para quem for iniciar a partida, aí, esse marcador muito bonitinho. Entregar uma carta de maldição para cada jogador, que é a maldição que só ele vai poder olhar aqui e de repente tentar fazer essa maldição. E entregar também os 5 dados para ele tentar tirar os resultados aqui que ele precisa para jogar a maldição em algum outro jogador. Então você vai rerolar os dados aqui, né? Rolar os dados. E vai tentar procurar por esses símbolos aqui, né? Então nesse caso aqui tá me pedindo um corvo, que eu já tenho aqui, tá pedindo uma caveirinha e um asterisco. Asterisco, pessoal, é coringa. Asterisco pode ser qualquer símbolo, então pra mim não me interessa agora que símbolo que eu vou tirar, só me interessa a caveirinha. Então eu vou rerolar os outros dados. Só que para rerolar os outros dados, eu gasto um dado para fazer uma rerolagem. E aí eu rerolo, não tirei o resultado que eu queria aqui ainda, gasto mais um dado, rerolo os outros 2 que sobraram, e aqui saiu a caveirinha. E aí, nesse caso, eu poderia usar o fantasminha como um dado qualquer aqui do asterisco. E aí, então, com esse resultado, eu faço aqui, jogo a maldição em algum outro jogador, né? Nesse caso, a maldição fala o seguinte: Eliose, o alvo deve falar em falsete. Então, a partir daquele momento, o alvo deve sempre falar em falsete. Quando eu jogo a maldição em algum jogador, seja ele quem for da mesa, eu ganho 2 pontos, que é o que está escrito aqui na parte superior esquerda. A partir do momento que eu joguei a maldição, eu ganho 2 pontos. Essa carta vai ficar na minha frente, para eu sempre lembrar o outro jogador que eu joguei a maldição, que ele tem que falar em falsete. Se por um acaso ele não falar em falsete a partir daquele momento do jogo, a maldição é quebrada, né? E eu ganho mais 1 ponto. Então é eu quem tenho que lembrar ele de falar sempre em falsete. Se por um acaso ele quebrar, eu ganho mais 1 ponto. Então a carta vem aqui para minha frente e eu passo os dados e o voodoozinho aqui, né, para o próximo jogador. Além disso, o que mais que eu posso fazer no jogo, né? Como eu disse, você pode sempre gastar um dado para rerolar os outros, e aí não importa quantos você vai rerolar. Inclusive, se algum dos dados te interessar, você separa ele e rerola os outros que não te interessam. Você pode também gastar a qualquer momento 2 dados para comprar uma carta de maldição ou uma carta de artefato, certo? E também você pode rerolar os dados aí quantas vezes você quiser, a partir do momento que você gaste um dado para isso. Tá bom? Além disso, pessoal, quando você compra uma carta, você já pode usar aquela carta se você tiver condições para isso. Então, se eu rolei os dados, gastei 2 dados para comprar uma carta de maldição, e os resultados que me sobraram aqui, né, dentre os dados, é exatamente o que está sendo pedido na carta, eu já poderia jogar essa maldição naquela pessoa. Só que tem um detalhe, pessoal. A partir do momento que uma pessoa recebe uma maldição, ela também recebe uma carta de alvo, que fica na frente dela. Por que essa carta de alvo? Porque a partir do momento que a pessoa tem uma carta de alvo na frente dela, ela não pode receber mais outra maldição na sequência. Então, os outros jogadores que forem amaldiçoar alguém, né, ou até você mesmo, de repente, se conseguir, você não pode jogar na mesma pessoa. O próximo jogador, por exemplo, vai ter que jogar numa outra pessoa que não tem a carta de alvo. Beleza, pessoal? O jogo vai se transcorrendo dessa forma, você vai ganhando pontuações aqui, né? Só que quando você chegar nessa marcação aqui de caveira, você ganha uma
Maldição Permanente, que é essa carta aqui de fundo vermelho. O que essa carta fala? Ela é uma maldição que vai ficar na sua frente aí para dificultar o jogo aí, né? Deixar o jogo mais divertido aí ao longo da partida. Nesse caso aqui, o Insolente Maldição Permanente, antes de rolar os dados, você deve zoar os jogadores com menos pontos. Se esquecer, descarte essa carta. Então você vai ter que caçoar aí do seu coleguinha, né? Zoar ele, enfim. Se você esquecer de zoar quem tem menos pontos, você vai descartar essa carta, né? E descartar uma carta, na verdade. A maldição permanente fica com você até o fim do jogo. Tá certo, pessoal? E toda vez que você passar por uma caveirinha dessa, você vai pegar uma carta de maldição permanente. Essa carta vai ficando na sua frente aqui e você vai somando essas maldições ao longo da partida, né? Lembrando que essas maldições contam, se somam às maldições que foram jogadas sobre você, né? E vai fazendo isso, e o jogo vai se transcorrendo dessa forma, até que algum jogador faça 11 pontos. Quem fizer 11 pontos primeiro é o vencedor da partida. Bom, pessoal, esse é Voodoo, um jogo muito divertido, muito legal, um party game aí para toda a família, todos os amigos aí. Eu tenho certeza que o seu grupo vai gostar e que eu recomendo demais. Bom, pessoal, e o que eu acho de Voodoo, né? Voodoo é um jogo muito divertido, como eu disse, e dá pra jogar aí de 2 até 8 jogadores. Então é um party game, né? Muito legal, muito bem bolado, que você vai dar muitas risadas e que eu acho que é especialmente assim para jogadores novos, que às vezes quer entrar no hobby, quer conhecer novos jogos e você ainda não sabe muito bem o que levar para aquela festa de fim de ano, para apresentar para seus parentes. Voodoo, você vai dar muita risada com ele. Se não bastasse isso, o jogo também vem com um insert aqui, ó, todo bonito, com as pecinhas de jogador agora no formato de caveirinha e os dados todos cravados, muito bonitinho, tudo de muito boa qualidade, daquele jeito que a gente que coleciona gosta, e o bonequinho voodoozinho que também é um charme desse jogo, né? Já para quem conhece o jogo aí das antigas, já sabe que esse bonequinho é um charme. O jogo, como eu disse, ele pode ser jogado de 2 a 8 jogadores. Agora ele vem com nessa versão nova, ele vem com um tabuleirinho separado que tem o lado mais longo e o lado curto para ser jogado. É um jogo que vocês vão dar muitas risadas, porque você vai ter que fazer ações ali com as cartinhas, né? E vai ter que cumprir certas tarefas que, se o jogador não lembrar de cumprir, dá ponto pro adversário. Então, você vai... o importante desse jogo é lembrar, dos seus colegas ali, até os novos jogadores principalmente, que esse jogo você tem que entrar na vibe. Você tem que curtir ali o momento que você tá com o jogo, porque é um jogo para dar risada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e esse foi o review do Bora Jogar com Boards & Burgers.